Graça e paz, amados. Um prazer estar com vocês. Mais uma vez, estive de manhã, já estou reconhecendo muitas pessoas aqui. Sem mais delongas, né? Eu quero convidá-los a abrirem a Escritura no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Normalmente eu faço a leitura do texto, depois eu passo a exposição bíblica. Só que hoje o texto é um pouco comprido e eu vou dividi-lo em 3 etapas. Acho que vai ficar um pouco mais fluente e os irmãos vão acabar entendendo por quê. Antes disso, eu queria convidá-lo a refletir sobre o seguinte. Imagino que ninguém aqui tenha ainda algum problema assim, de se deixar iludir por determinadas ideologias ou doutrinas humanistas muito veiculadas em igrejas evangélicas ou denominadas evangélicas, como, por exemplo, a confissão positiva ou a teologia da prosperidade. E se você não sabe do que eu estou falando, é justamente esse discurso de que o crente não fica doente, ou que o crente tem o direito de exigir as coisas de Deus, de reivindicar, e que se ele for fiel, se ele der o dízimo, se ele não pecar, ele vai prosperar, ele vai deixar de ser empregado e vai virar patrão, ele vai deixar de ser pobre e vai ficar rico, e etc. Eu acho que eu não preciso trabalhar sobre isso com a igreja tem bons pastores. Mas creio que até no meio de uma igreja sadia, de crentes sadios, existe sim uma expectativa que a gente tira da própria Bíblia, de que a gente seja um povo abençoado, de que Deus caminha ao nosso lado, e Ele caminha, Ele cuida, Ele nos abriga debaixo das suas asas, como foi um dos cânticos que nós entoamos. No entanto, uma verdade igualmente bíblica é que o crente passa por tribulação. E cada um de nós poderá encarar de frente aquela situação que Paulo refere aos Efésios, lá no capítulo 6 da sua carta, o dia mau. Né? Os revistais da armadura de Deus para resistir no dia mau. Ou uma situação como a do apóstolo Paulo, que estava com algo que nós não sabemos exatamente o que, mas que ele chama de um espinho, uma estaca fincada na sua carne, um instrumento de tortura na sua carne, e que ele por 3 vezes orou pedindo ao Senhor que tirasse, e Deus não tirou. O que nós normalmente fazemos nessas situações? A nossa tendência, os irmãos vão concordar comigo, é a gente tentar resolver do nosso jeito. É a gente, se for uma questão financeira, fazer um empréstimo, se for, enfim, uma questão que eu posso solucionar por meio de engenhosidade, perícia, capacidade técnica, enfim, eu vou fazer de tudo para resolver. Muitas vezes escondendo das pessoas, muitas vezes escondendo de Deus, muitas vezes esquecendo até mesmo de orar sobre aquilo. Eu vou tentar fazer de tudo. E muitas vezes a gente só lembra de orar quando de repente já não deu nada certo, quando já não temos mais recursos. É fato que há situações na nossa vida que o nosso braço não é capaz de socorrer a nós mesmos. Há situações em nossa vida que nenhum recurso humano é suficiente. É suficiente para nos livrar, é suficiente para nos dar o livramento. O que o crente deve esperar, o que o crente deve fazer nessas horas? Talvez seja uma situação que você esteja passando agora. E se não passou, vai passar. Então eu convido você a prestar bastante atenção no texto, porque desse texto nós vamos então tirar preceitos bíblicos para enfrentar essa situação, quando o nosso braço não pode nos
socorrer. A primeira etapa da nossa leitura vai do versículo 1 até o 12. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Deus, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Antes de prosseguir, eu gostaria de orar. Bendito Deus, estamos diante da tua palavra, que foi lida, e cremos, Senhor Deus, de todo o nosso coração, que ela é palavra do Senhor, que ela sai da tua boca. E nós te pedimos, portanto, que o Senhor, por meio do teu próprio Santo Espírito, nos revele, fale ao nosso coração e nos capacite para dar ouvidos e praticá-la, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem era Josafá? Josafá era trineto de Salomão, bisneto de Roboão. E a Bíblia refere-se a ele como um rei justo, um rei que foi muito abençoado por Deus, um rei que andou nos caminhos do Senhor. Um dos principais feitos de Josafá foi derrubar os altares da deusa Azerá, que havia nos lugares altos, no território de Judá. E ele também foi notável por instituir um ensino da palavra de Deus, enviando sacerdotes com o livro da lei, de cidade em cidade, para ensinar as Escrituras. No entanto, Josafá, ou melhor, por consequência disso, Josafá foi muito abençoado, se tornou muito próspero, e pessoas do reino inteiro e até de outras nações lhe traziam presentes, e ele ficou muito rico e poderoso. Apesar disso, Josafá titubeou, né, fazendo o que os reis costumam fazer, e priorizando o protocolo, a política, se casando politicamente com a filha de um rei de um outro país. E no caso, eles eram, sem dúvida alguma, da mesma linhagem, da mesma etnia, mas ele se casou com o filho de Acabe, com a filha de Acabe. E Acabe, embora também israelita, os irmãos conhecem a história, foi casado com uma Sidônia, Jezabel,
uma feiticeira, uma sacerdotisa de Baal, e era um rei que não andava nos caminhos do Senhor, era um inimigo de Deus. Foi o rei que condenou Elias à morte, se bem que ele nunca conseguiu, e ninguém conseguiu com que Elias morresse. Elias foi levado ao céu num redemoinho, como os irmãos conhecem a história. Mas o fato é que Josafá teve esse vacilo, né? E o que acontece é que, algum tempo depois de ele ter se casado com a filha de Acabe, ele foi visitar o seu sogro, e o seu sogro comentou com ele o seguinte: olha, vamos invadir Ramote de Gileade, na época uma cidade pertencente aos sírios. E ele disse: vamos, mas vamos primeiro consultar os profetas. E Acabe trouxe então um punhado de profetas, e Josafá estranhou aquilo, né, não estava tão acostumado assim com o paganismo, né, no seu dia a dia. Ele disse: mas não tem nenhum profeta de Yahvé? Tem um aí, um tal de Micaías, mas eu não gosto dele, porque ele só fala o que é mal contra mim. Não, chama ele também, né? E todos os profetas começaram a dizer para o rei: não, rei, pode ir, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar vitória. E até apareceu um lá assim com chifre de ferro, que dizia que eles iam chifrar como um boi, né, valente, um boi selvagem, derrotar aqueles inimigos. E aparece então Micaías e disse: o que você quer ouvir, rei? Não, que eu vou vencer. Então você vai vencer, fica tranquilo. Aí o rei desconfiado diz: não, eu preciso pedir para você jurar pelo Senhor que você vai dizer somente a verdade. Ele diz: não, se é a verdade, então eu vou dizer. Deus mandou um espírito mentiroso na boca desses profetas todos, e você, na verdade, se for a luta contra Gileade, você vai perder e vai morrer. E o rei ficou tão irado que pôs Micaías preso num calabouço a pão e água. E, curiosamente, Josafá, que tinha pedido a presença do rei, do profeta de Yahvé, não levou a sério, né, e também desprezou aquele conselho e foi à luta. Indo à luta com Josafá, ele vai com vestes reais, mas Acabe se disfarça de soldado. Diz: eu vou para o meio da batalha, eu vou disfarçado. E os sírios receberam uma instrução: é para vocês matarem somente o rei, eu não quero mais ninguém, matem o rei. Então eles vão para cima de Josafá. Só que eles, chegando perto de Josafá, Josafá grita. E a Bíblia diz que Deus então livra Josafá de morrer. E um guerreiro sírio dá uma flechada para o alto, aleatoriamente, e aquela flecha invade a brecha da armadura de Acabe e o mata. Sem que ele fosse encontrado, aleatoriamente, aquela única flecha disparada mata justamente o rei. Depois desse livramento, Josafá volta, humilhado, para Jerusalém. E ele é repreendido pelo vidente, pelo profeta Jeú, que diz o seguinte: será que você devia ajudar o perverso e amar os que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. Josafá, que era uma pessoa tão temente a Deus, ou por assim dizer, um crente, se fosse contextualizar os dias de hoje, um crente como nós, que frequenta a igreja, que faz o culto doméstico, que ensina a palavra de Deus para os seus filhos, que dá testemunho, que evangeliza. Na hora da batalha, ele confiou em carros, cavalos, ele confiou em conselhos errados, ele confiou na glória que ele obteria com aquela conquista. Ele amou mais o conselho do seu sogro, que, por assim dizer, era da família, mas também era um aliado político, e foi humilhado. Humilhado, Josafá então volta quebrantado para Jerusalém, traz o povo de volta ao Senhor, convida todo o Judá
a seguir os caminhos de Deus e nomeia juízes sobre as cidades. E nesse momento em que, mais do que nunca, Josafá está humilhado na presença de Deus, está reconhecido do erro que foi ouvir conselhos ou fazer aliança com pessoas que odeiam a Deus, nesse momento em que mais ele poderia esperar a prosperidade e a paz, é que ele é provado. E a prova que ele recebe é uma prova que nós poderíamos dizer aquela prova definitiva, aquela prova que você não consegue passar de jeito nenhum, uma prova impossível de ser feita, impossível de ser vencida, impossível de ser superada. 3 reis se juntaram contra Josafá e atacaram de surpresa. Josafá estava numa cidade fortificada, Jerusalém estava construída sobre o monte. Havia um desnível em relação ao Mar Morto de cerca de 700 metros de altitude, é como a Serra do Mar, aqui em São Paulo. Mas ele não tinha tempo hábil de reunir todas as suas guarnições militares. Ele estava desarmado. Ele não tinha mais tempo de guerrear contra aquele exército. Ele enfrentou então aquela luta que o nosso braço, ou que o braço dele não era capaz de socorrer. Primeiramente, o que ele fez? Ele teve medo. Ô pastor, então ter medo é normal? Olha, na verdade todos nós temos medo. É um instinto. O que a gente costuma fazer é esconder, ou dissimular, ou fingir que não tem medo. Josafá, já um novo Josafá, um Josafá compungido, né, humilhado, já moldado, trabalhado por Deus, após a vergonha que ele passou em Ramote-Gileade, ele não esconde o seu medo diante dos seus súditos. O versículo 3 diz isso, ele teve medo e decidiu buscar o Senhor. Em segundo lugar, nesse texto nós vemos que ele buscou o Senhor, não no segredo dos seus aposentos, mas ele convocou o povo de Deus a jejuar. Ele convocou o povo de Deus a orar. Ele já não era aquele rei todo-poderoso que fazia suas alianças políticas, ia à guerra, independente da opinião de qualquer um. Ele buscou o pobre, o humilde, o necessitado, o seu súdito, o seu comandado. Ele buscou o povo de Deus para jejuar e orar comunitariamente. Em terceiro lugar, ele adorou o Senhor. No versículo 6, nós vemos palavras de exaltação ao Senhor. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Ele reconheceu que Deus estava muito acima dele e ele muito abaixo. E ele se lembrou das promessas de Deus. Aqui nós vemos uma atitude que é erroneamente praticada, mas que não é errada em si. Ele reivindicou algo de Deus, mas ele não reivindicou com arrogância. Ele se lembrou das promessas de Deus e, sabendo que Deus é justo, que Deus não mente, que Deus não falha, que Deus é fiel, ele reivindicou essas promessas. E quais foram as promessas que ele reivindicou? Ora, que Deus era o dono da terra e ele prometeu que aquela terra seria possessão perpétua do seu povo, dos descendentes de Abraão. E ele se lembrou que Deus mesmo tinha proibido eles de atacarem os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir, quando eles vinham de caminho do Egito para Canaã. Então agora ele reivindica e diz: Senhor, é assim que eles nos retribuem, querendo nos destruir? Acaso o Senhor não executará o seu juízo contra eles? Então a última reivindicação é essa: o Senhor é justo. O Senhor é justo e nós esperamos, nós aguardamos a tua justiça. E finalmente, irmãos, ele declara a sua total dependência de Deus no versículo 12,
quando ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. Em nós não há força para resistirmos, mas nós não sabemos o que fazer. Como um dos cânticos nós entoamos hoje: eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou necessitado, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, em primeiro lugar, como o crente reage quando o seu braço não o pode socorrer? Ele não confia no seu próprio braço, mas nas promessas de Deus. O que prevalece nessa primeira porção que nós lemos são as promessas de Deus, às quais o homem crente, o homem justo, recorre na hora da aflição. Ele não recorre aos seus próprios recursos, às suas próprias habilidades, às suas próprias estratégias. Ele recorre às promessas de Deus. Ele conhece essas promessas, ele recorre a elas diante de Deus em oração. Segunda porção do texto. Vamos do versículo 13 até o 17. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Primeira coisa que eu noto nesta passagem: o Espírito do Senhor veio. Então a primeira ação nessa batalha claramente é do Senhor. Deus, na sua soberania, havia permitido aquela circunstância, aquele contexto, aquele perigo, mas o Espírito do Senhor, ouvindo o clamor do seu povo, ouvindo a atitude de humilhação, de dependência, de confiança de Josafá e dos seus súditos, ele vai ao encontro do seu povo e ele capacita um levita chamado Jaaziel para declarar ao povo o seguinte: esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Esta batalha não é de vocês. Algo difícil de acreditar, se você não conhece o Deus de Israel. Porque batalhas são ganhas com armas, batalhas são ganhas com espada, com lança, né? Nos nossos dias com fuzis, bombas, metralhadoras. E, no entanto, o que Deus estava dizendo a Josafá é que quando alguém vai de encontro ao povo de Deus, essa pessoa está indo contra Deus. Quando alguém ameaça a família, os filhos queridos de Deus, estão, na verdade, enfrentando a fúria do próprio Deus. E um terceiro aspecto dessa passagem é que simplesmente a luta não seria necessária. Não é nada do tipo: faça a tua parte que eu te ajudarei. Pelo contrário, o que o Espírito Santo diz ao povo é: vocês fiquem parados. Vocês fiquem parados, não tentem fazer nada. A glória desta luta e desta vitória vai ser toda de Deus. Não vai ser nada, nem um pouquinho de vocês. Vocês não vão fazer nada. Fiquem, ao versículo 17, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá. Então, o que nós precisamos entender como crentes do Senhor quando o nosso braço não nos pode socorrer? Além de confiar primeiramente nas promessas de Deus, devemos entender que as batalhas
do povo de Deus são batalhas do próprio Deus. São batalhas do próprio Deus. E agora a terceira porção, eu convido vocês do versículo 18 até o 30. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. O profeta Jeú tinha dito para Josafá que porque ele tinha se aliado a um rei que odiava a Deus, a ira do Senhor tinha caído sobre ele. Esta provação possivelmente corresponda ao significado do que seria essa ira. Deus resolveu pôr à prova, ou testar a Josafá para ver se seu coração era todo dele. Provar muitas vezes tem esse sentido. Você, antes de servir a comida para as visitas, pegar uma colherzinha e pôr na boca, ver se está bom de sal, se está bom de pimenta. Ou pode simplesmente significar aplicar uma prova, ver se a pessoa está apta ou não. E Josafá, sem dúvida, experimentou a maior das suas provações. Mas, sem dúvida alguma, ele foi aprovado. Deus voltou a abençoá-lo. Porque diante daquele terrível perigo à vida dele, a continuidade do seu reino, da existência do seu povo, um perigo que ele já não tinha recursos humanos para empregar, ele não dava tempo dele fazer aliança com outro rei, não dava tempo dele reunir o seu exército, ele não tinha armas suficientes para enfrentar essa batalha. Ele, ao invés de usar de estratagemas, ao invés de usar da inteligência dos seus generais, ao invés de buscar de alguma forma forjar armas de última hora, ou qualquer outra coisa humanamente possível, Josafá fez apenas o seguinte: convocou o coral
convocou o coral, falou, vocês vão pôr hoje a beca de gala, entendeu? Aquelas da cantata de Natal, tá? Apresentação especial do coral hoje. Nós vamos convocar o pianista, os violonistas, guitarristas e cantores, todos os demais. E nós vamos fazer o seguinte, vocês vão cantar o mais alto que puderem, o hino mais bonito que a gente tem aqui, no caso, Rendei Graças ao Senhor, ok? Já está ensaiado, já está bonito. A gente canta todo domingo e, no caso, eles cantavam no sábado. E vocês vão à frente. Como assim, Rei Josafá? Na frente é onde a gente toma a flechada primeiro. Não, vocês vão à frente. Porque Deus disse que essa batalha é dele e que a gente não vai lutar. Então, ao invés de usar armas, nós vamos usar a voz. Ao invés de usar espadas, nós vamos usar liras, saltérios, tamborins. É assim que nós vamos lutar esta batalha. Nós vamos render a Deus graças pelo livramento que Ele há de proporcionar. E olha só, versículo 18. Ele se prostrou e adorou ao Senhor, né? E os levitas louvaram já na véspera, né? Josafá, vocês lembram, ele tinha tentado socorrer Acabe com a força do seu braço. Agora, humilhado por Deus, ele entendeu que não deveria tentar conquistar a salvação com o seu próprio braço, mas confiar em Deus. Ao invés de soldados, versículo 21, ele designou os que deveriam cantar ao Senhor. Em vez de marchar à frente com a sua infantaria, ele vestiu o coral com ornamentos sagrados, e é o coral que foi à frente do exército marchando. E eles deveriam louvar a Deus, dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 22, diz algo espetacular. A batalha não começou no momento que os dois exércitos se confrontaram. Mas a batalha começou no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores. No momento em que eles abriram as suas bocas para glorificar a Deus, Deus iniciou a batalha contra aqueles inimigos. Deus fez com que eles se confundissem e começassem uns a matarem os outros dentro do arraial inimigo. De maneira que eles só estavam cantando, eles nem imaginavam, eles não sabiam, eles não poderiam pressupor o que estava acontecendo do outro lado da curva, no final da ladeira, ali naquele vale. Eles simplesmente louvaram. No meio da mais terrível tribulação das suas vidas, ao invés de ficarem ansiosos, ao invés de se preocuparem, ao invés de tentarem estratagemas humanos, ao invés de entrar em depressão, eles colocaram todo o seu fardo nas mãos de Deus. E aliviados, tinham o coração livre para simplesmente cantar, glorificando a Deus pela sua misericórdia que dura para sempre. Quando começaram a cantar, diz o versículo 22, Deus os livrou sem necessidade de luta. Os que vieram contra Judá foram derrotados. E ao virarem a curva, ao avistarem o vale, só havia um mar de cadáveres. E quando eles chegaram propriamente ao local da batalha, ao invés de encontrarem soldados, ao invés de encontrarem flechas, ou lanças, ou dardos sendo disparados contra eles, eles encontraram muitas e muitas riquezas. Aqueles reis já vinham de outros confrontos e traziam despojos com eles, e havia muita riqueza. Tanta riqueza, que diz o texto, que eles levaram 3 dias para saquear toda a riqueza que havia no meio dos corpos mortos.
Deus, soberanamente, permite a aprovação na nossa vida. E nós podemos, na nossa pequenez, pensar que é a nossa destruição. Mas Deus transforma a maldição em bênção. De maneira que, quando Josafá optou por convocar o coral, ao invés de convocar a infantaria, ele optou por fazer a obra de Deus. E desta forma, Deus se ocupou do trabalho dele. Um cântico do Milad, muito conhecido dos crentes mais antigos, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Salmo 37:5, que os irmãos conhecem de cor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus, no Sermão do Monte, nos orienta a mesma coisa quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é quem livra, Deus é quem dá o sustento, Deus é quem dá a vitória. Não é, nunca foi e jamais será a nossa força. Deus nos ordena trabalhar, Deus nos ordena ir à luta, Deus nos ordena estudar e nos preparar. Mas é a providência dele que nos dá todas as coisas, o tempo todo. Por isso, quando o nosso braço não pode nos socorrer, nós, os crentes, confiamos que Deus faz o nosso trabalho quando nós nos ocupamos do trabalho dele. E assim sendo, meus irmãos, a conclusão que eu tiro desse texto é que nós não podemos conquistar salvação com o nosso braço. Deus disse a Jonas, no ventre, ou melhor, Jonas no ventre do peixe, quando experimenta um livramento sobrenatural da parte de Deus, ele na sua oração, ele declara: ao Senhor pertence a salvação, a nenhum outro, meus amados, ao Senhor somente pertence a salvação. O que a gente pode tirar de prático disso para a nossa vida? Primeiramente, nunca colocar a nossa confiança no nosso próprio planejamento, nos nossos próprios recursos ou nos nossos dons. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É um provérbio conhecido. O que significa que o plano pertence ao homem, o planejamento pertence ao homem, deve fazer planejamentos, mas ele deve confiar na resposta do Senhor. E esse é um erro que nós cometemos frequentemente. Nós fazemos o planejamento e confiamos no planejamento. E nos frustramos quando ele não ocorre do nosso jeito. E muitas vezes entramos em estado de ansiedade, porque Deus não está permitindo que as coisas aconteçam como eu gostaria. Deus, irmãos, transforma a maldição em bênção, porque Ele ama o seu povo. Nós cantamos aqui pelo menos 2 músicas que falaram profundamente ao nosso coração. O Senhor nos amava antes da fundação do mundo, né? E o amor dele é algo eterno, é algo infinito, é algo que, enfim, muitas vezes nós não entendemos, mas podemos ter certeza de que, haja o que houver, seja qual for a circunstância, no final, o amor de Deus restará aprovado sobre a nossa vida. Segundo lugar, devemos buscar em primeiro plano a vontade de Deus. Acontece que a gente normalmente quer primeiro o nosso pirão, né? Quando a farinha é pouca. Mas em primeiro plano a vontade de Deus. Para buscar a vontade de Deus você precisa conhecê-la. Precisa conhecer o caráter de Deus, precisa conhecer quais são as suas promessas, qual é a vontade dele revelada na sua Escritura. E, portanto, conhecendo o seu caráter, você deve adorá-lo e deve confiar naquilo que ele promete. Isso significa vida devocional, significa leitura particular e meditação nas Escrituras, significa tempo de oração, significa ler, compreender, meditar e ouvir a voz de Deus sobre como as promessas reveladas na Escritura se aplicam
particularmente a sua vida. Para que você não saia com um ar arrogante, como os defensores aí da confissão afirmativa irão sugerir para você. Você é filho do rei, pede o que você quiser. Não, mas você vai pedir como Jesus ensinou, conforme a vontade de Deus. E para isso você precisa conhecê-la profundamente. Em terceiro lugar, e ligado a isso, não ser negligente com a vida devocional. Josafá, ele orou e jejuou, particular e comunitariamente. Nós não devemos abrir mão desses exercícios espirituais. Nós não devemos abrir mão da oração e da prática de determinados exercícios espirituais como algo constante na nossa vida. Ele não pode ser eventual, ele não pode ser apenas na hora do perigo, ele não pode ser só quando corremos algum risco grande, ele deve ser uma constante na nossa vida. Nós devemos também respeitar e ser submissos aos líderes que Deus instituiu na igreja. Josafá disse o seguinte: creio no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creio nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Em momentos de dúvida, de confusão, de angústia, de incapacidade emocional, Deus já colocou sobre a nossa vida pessoas designadas por Ele. São humanos, são falíveis como nós, mas são instrumentos de Deus na nossa vida. Nós devemos ouvir os conselhos deles. Quarto lugar, empregar todos os nossos esforços para glorificar e louvar a Deus, ao invés de empregá-los nas nossas conquistas. Quantos estudantes, quantos profissionais aqui hoje presentes têm passado muito mais tempo, ou têm gastado muito mais do seu esforço e energia planejando a sua carreira acadêmica ou profissional, ou o seu sucesso empresarial, seja o que for, ao invés de pensar nas conquistas do reino de Deus, ao invés de pensar nas conquistas espirituais do seu povo. Nós deveríamos nos alegrar e almejar muito mais isso. Almejar coisas como também outra coisa que cantamos hoje. Hoje fomos profundamente abençoados pelo louvor. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Essa perspectiva escatológica, ela deve nos nortear. Nós temos que ser apocalípticos. Nós vivemos num mundo que vai passar, mas o reino de Deus, ele dura eternamente. Então temos que empregar nossos esforços e colocar o nosso coração no tesouro certo, né? Nas coisas de Deus. E finalmente, irmãos, confiar no poder e misericórdia de Deus, porque é dele a obra e é dele a nossa vida. Que assim fazendo, Deus nos permita experimentar vitórias no dia mau. Vitórias que jamais seriam conquistadas com o nosso braço, mas vitórias que Ele tem garantidas para o seu povo. Afinal de contas, a maior de todas Ele já venceu, né? Ele derrotou a morte, que era a nossa maior inimiga, e já nos deu a vida eterna nele. Deus assim nos abençoe. Amém.